Hoje você vai aprender. Na verdade, hoje nós vamos criar um questionamento sobre o real formato da Terra, sobre essa história de evolução, enquanto ainda é possível questionar, tá bom? Se você tiver mente aberta, eu recomendo que você fique até o final desse vídeo. Agora, se você tem mente fechada, bom, neste caso, você pode seguir aí, tá? Esse rapaz aqui, que tá com a mãozinha de silêncio, né? Claro, isso é intencional. Dá as mãozinhas para ele aí, abraça a causa e no final você paga para ver quem tava certo, quem tava errado. Tá bom? Cada um segue o seu. Se você quiser aí, meu amigo, criar uma escola da nudez aí, você pode, faça o que você quiser, só não me incomode, tá bom? Agora a questão é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre algumas coisas da história da humanidade estão erradas. Eu não sou perito. Sabe uma coisa? Eu vou seguir o canal daquele cara que é doutor. Doutor o quê? Doutrinado? O título de doutor hoje é doutrinado, seu animal. Porque o cara fica lá 20 anos numa faculdade para ser doutrinado pelo marxismo cultural. Pergunta lá se tem algum terraplanista com doutorado na escola. Eles não permitem. Não pode, né? Não pode, né? A maioria deles são sempre o quê? Ateus. Mas sabe o que é, Humberto? A evolução leva as pessoas a crer na ciência. Esses caras que são ateus, 90% são satanistas. Nós somos ateus aqui, nós não vamos crer no teu Deus, tá? Sabe quem fez isso? Inglaterra. Não, sabe uma coisa? Vamos tirar aqui da grade curricular aqui o cristianismo. Vamos tirar da grade curricular o cristianismo. Isso aqui é muito opressor. Vamos tirar o cristianismo. 4 anos depois, sabe o que é? Bem, a gente tirou a religião, o cristianismo lá da escola, mas assim, a gente criou o Harry Potter. Então nós vamos colocar aqui bruxaria nas escolas. Pois é, hoje na Inglaterra ensinam bruxaria nas escolas. Então tirou-se o criacionismo, né? A real história da Terra, no qual eu defendo, para enfiar uma história pagã, né? De um bode com cabrito, com orgias. E aí, você sabe onde dá isso, né? Inclusive, eu queria muito poder postar um vídeo que eu recebi das escolas do Brasil. Eu só não vou poder colocar o vídeo porque são de menores. O rapaz, ele abre a porta da escola e tá lá as meninas dançando em cima da cadeira, short curto, o cara fingindo fazer não sei o que com quem, pra poupar as palavras. Tava uma suruba naquele negócio. Eu falei, pra que serve a escola? Tu leva teu filho pra aprender a ler e escrever, ele sai de lá um transdragão. Pois é, eu me questiono até hoje pra que servem as escolas, tá? Se o objetivo das escolas é ensinar, por que você chega nas escolas, você vê os vídeos de faculdade, os caras picham tudo, faz doutrinação, criam coisa mais maluca do mundo, né? Forma quem lacrar melhor. Outro dia eu recebi um vídeo aí, uma professora mandando os alunos fazer estudo, né? Vamos fazer um estudo de classe sobre o funk. Aqui pro funk, sai pra lá, coisa ruim. E a música clássica? E as músicas antigas brasileiras de raiz? É uma inversão de valores. Eu tô velho, pra cair no papo de criancinha carente aí, tá? Então me escuta com atenção. Hoje nós temos muito assunto para falar, tá bom? Quem quiser, agora é uma interrupção no vídeo. Quem quiser conhecer o meu trabalho, eu acho bom você conhecer. Eu não sou profeta, tá? Mas eu posso te dizer que do jeito que o Brasil anda, com esses governantes, os caras não conseguem governar nem um cabaré, meu amigo. Não conseguem governar nem uma lojinha de R$1,99. Os caras conseguem falir tudo. O Brasil com um dos maiores, ou o maior, né, ou o maior país com maiores recursos, tá, disponíveis para exploração só o ano inteiro. Os caras conseguem quebrar um país desse. Então nós não podemos confiar o nosso futuro nesses caras. Quem quiser conhecer o meu trabalho e sair do sistema enquanto é tempo, tem um link aqui na descrição, tá bom? Então tem muita coisa invertida. É loucura, meu amigo. Mas eu tenho que mostrar aqui pra você. Vamos por partes, tá bom? Vamos lá. Quem que é esse cara? Eu vou até arredar essa garrafinha d'água. Quem que é esse cara aqui? Você sabe?
Eu não vou dizer o nome desse cara aqui não. Mas esse cara propôs a teoria da evolução das espécies. O interessante é que no livro dele, sobre a teoria da evolução das espécies, ele mesmo afirma que se tivesse um preceito que falasse sobre um design inteligente, a teoria dele seria invalidada. Até hoje não foi invalidada. Ele mesmo escreveu isso. Você pode pesquisar. E aí, né, como todo bom satanista, né, o cara posta umas fotos dessa aqui, ó. Silêncio, silêncio. Uma grande falácia, uma grande mentira. É o que eu acredito, tá? Acredita quem quer. E aí, eu me lembro bem, eu custei a achar essa imagem aqui. Custei. Eu me lembro bem que na escola, lá, quando eu estudava sobre geografia lá, com o professor lá, maluqueiro, malucão, né? Para não dizer a palavra que eu queria falar aqui, o cara chegava lá na escola e falou, gente, hoje nós vamos aprender uma coisa muito engraçada, é sobre a Terra plana, Terra plana. Aí, abre o livro na página 50, alguma coisa. Aí tinha essa imagem aqui, ó. Então toda criancinha de 7, 8, às vezes o garoto de 13 anos, ele vê essa imagem constantemente na escola. Primeiro tem uma bola, né? Tem sempre uma bola nas escolas, mas aí o garoto, ele vê, eu vi isso aqui, essa imagem. Aí o professor zomba, tá vendo? Aqueles caras antigos, eles são malucos, os caras antigos, eles acreditavam que a Terra tinha um fim, e que de repente desabava água, e que se chegasse no fim o barco ia cair. Aí o professor começa a rir, aí os alunos lá, para poder passar de ano, para poder puxar saco, começam a rir, né? E aí eles vão destruindo a verdade. Mas depois, esse professor de geografia começa a ensinar marxismo, né? Começa a avacalhar com o sistema também. Homem não é mais homem, mulher não é mulher. Não, eu sou um transformer, né? Tudo bem, vamos lá. Aí, então essa aqui é a primeira imagem que você vê nas escolas. Pelo menos deve ter mudado, né? Nós chegamos nisso aqui, ó. Eu vou até tentar dar um zoom nisso aqui, ó. Olha só. Eles querem nos fazer acreditar que nós temos um ancestral comum com um macaco. Eu não consigo ver semelhança alguma, né? Eu não consigo ver esse tipo de semelhança aqui. Se alguém conseguir ver, me avise. Talvez eu seja aí um analfabeto, né? Quem sabe? Aí me entra um questionamento aqui, né? Evolução do macaco. Evolução do macaco. Olha só. O macaco por milhões e dezenas de milhares e milhões de anos. É sempre macaco. É sempre macaco. Eu vejo, eu enxergo, é sempre macaco. Mas, segundo a teoria do rapaz do silêncio aqui, ó. Isso é um silênciozinho aqui, um silênciozinho, né? Segundo a teoria desse rapaz, o macaco foi evoluindo, até chegar no homem. E nós temos um ancestral ou ancestrais em comum. O curioso é que nós não encontramos esses ancestrais aqui. Nós não encontramos. Ah, mas tem um negócio lá na exposição, lá no museu. Você pode pesquisar? Você pode pesquisar o DNA dessa pessoa ou desse ser que está no museu? Ah, não pode. É propriedade do governo, você não pode confiscar, não pode colocar a mão. Quem me garante que não é cera? Sabe que na década de 80... ter o mouse mexendo sozinho é impressionante. O mundo conspira contra, tá? Mas acontece o seguinte. Na década de 80, ele tinha uma falsificação muito grande sobre fósseis, tá? Você pode pesquisar a história da falsificação dos fósseis, da China, né? A luta, né? A corrida pelos fósseis, que você vai saber que 90 e tantos por cento dos fósseis, tá? Eram simplesmente aí... eram fraudados, tá? Criados aí para ganhar algum dinheirinho. Inclusive, teve um caso de um cara que eles encontraram uma pedra, falou que foi o Homo erectus lá, descobriu que era um pai de uma moça perdida, pegaram um ser humano, um africano, colocaram no zoológico de Nova York. Isso eles não falam, né? E o africano sempre dizia, I'm the man, na linguagem dele, né? Otobenga, você pode pesquisar. Então, assim, os caras... é um período sombrio. Macaco é sempre um macaco, né? Mas o ser humano, ele é um transformer, né? Ele é um transformer. Inclusive, o desenho Dragon Ball, ele imputa isso na cabeça de todo mundo, né? O homem, ele transforma, né? Ele vai transformando, né? O poderoso lá é o lourão, né? Aí, de repente, eles começam a colocar que o poderoso é o homem macaco, né? Então, assim, é aquela velha falácia, né? De poder imputar as coisas em você. Nós temos essas imagens aqui, que são imagens antigas, né? Da época aí de Constantino, um pouco mais pra frente, sobre o criacionismo, né? E nós temos hoje aí essa versão aí avacalhada, né? Do homem macaco, né? Como se desse para colocar o criacionismo com o macaco, né? Justamente a questão do Big Bang, da evolução das espécies, é totalmente contraditório ao criacionismo. Mas para o Papa,
O pessoal aí da religião, não. Então temos que colocar isso aí, né? Tu chega num pastor, na maioria dos pastores, tá? Tu chega na maioria dos padres, pega o Papa. Não, é perfeitamente possível, né, que você venha aí de um ancestral em comum do macaco e que tenha a história de Deus. Não sei qual Deus que ele está falando, né? Se é o capiroto, porque só pode. Então nós chegamos nessa seguinte conclusão aqui, ó. Pro Papa, né? Macaco é sempre macaco, ser humano é sempre ser humano. É a minha humilde opinião, tá? Agora nós temos algumas coisas para falar para você aqui. Sobre essa questão da evolução das espécies, quero te dizer uma coisa. Se você é cristão, israelita, judeu, nazareu, se você segue essa crença do Criador, se você acredita que você veio do macaco, saia do meu canal. Você não merece a verdade, tá bom? Porque não tem como você vir do Big Bang e vir do Criador ao mesmo tempo, tá? O Criador, nós temos fontes. Fontes que eu vou falar aqui. Temos como reconhecer a criação. Agora, dessa coisa aqui, é tudo especulação. Tem como você ver como foi o Big Bang antigamente? Tem como você estava lá na criação? Não, né? Tem como você ver os registros históricos? Ah, não tem como ver nada, né? É uma suposição. Então eles ensinam a suposição e o que é verdade ninguém ensina nada, né? É a famosa inversão de valores. É o poste mijando no cachorro, tá? Todo mundo conhece bem aí. Tá, vamos lá. Eu preciso falar desse mapa aqui com vocês. Eu não sei se consigo dar zoom, voltar com esse mapa aqui, tá? Infelizmente eu não vou conseguir reduzir tanto. Mas esse aqui era um mapa antigo do mundo, tá? Então, pessoal, é importante eu falar isso aqui pra você. Esse é o mapa antigo do mundo. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, pessoal. Ih, fiz cagada, né? Então deixa eu voltar aqui pra cá. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Pronto, consegui dar um zoom. Olha só, nós temos o Brasil, nós temos o México, nós temos aqui os Estados Unidos, o Canadá, ok? Nós temos aqui o Polo Norte, temos aqui a África, ok? O Oriente Médio, a Rússia, a China. Então esse aqui, ó, é o mapa que você conhece. Essas terras aqui existiram, tá? Você lembra do episódio do dilúvio, né, da Arca de Noé? Que eu falei aqui sobre a Arca de Noé? Pois é. Então, assim, isso aqui, essas terras aqui foram poupadas, essas terras aqui foram submergidas. É uma história longa que nós precisamos rever aí. Inclusive, nessas terras antigas aqui, você tinha o quê? Sereias. Nossa, Humberto, mas que história linda, sereias. Não, meu amigo, isso aqui não é lindo, não. Isso aqui é manipulação genética de anjos caídos, tá? Na tentativa de corromper o DNA do ser humano, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Eu peço perdão, mas é difícil, tá, pessoal? Eu peço perdão mesmo, mas eu tô aqui no computador e o mouse já mexe sozinho, né, por natureza. Então, olha aqui, ó, isso aqui são sereias. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar a fonte pra cá, tá? Isso aqui são sereias, né? Na época antiga isso existiu. O que é sereia? Sereia nada mais é do que uma mudança genética que os Néfilins faziam no passado, tá? Quem que são os Néfilins aí? São os anjos caídos. Se você ler o livro do Enoque, se você pegar as escrituras sagradas, que é a Bíblia, pegar na Antiga Aliança, né, que não é o Antigo Testamento, e sim a Antiga Aliança, porque tem uma nova, você vai ver que os anjos, os santos sentinelas, se enamoraram das mulheres, deram origem a gigantes. Essa é uma história muito curta para te contar. Eles modificaram a genética dos seres humanos. Então tinha sim, tá, as sereias, era modificação genética. Eu não creio que tenha mais, pode ser que tenha. Então tem animais aqui que você vai começar a se questionar, né? Animais como se fosse um Leviatã. Existiam tudo isso. Eles tinham que criar animais grandes por conta dos gigantes, né? Eu já fiz um vídeo sobre gigantes aqui. Tem gigantes de 3 côvados, 60 pés, gigantes aí de 2 km de altura. E para alimentar esses gigantes, eles tinham que criar uma hibridização entre animais para poder dar conta que os gigantes se voltaram contra os homens. Não tinha mais carne para comer. Então esse aqui é tudo uma tentativa de corromper aquilo que o Criador criou, tá? Aqui é novamente uma versão de sereia de ser humano, né? E aí nós temos aqui essas terras. Nessas terras, o que aconteceu foi basicamente o seguinte: os anjos caídos, eles simplesmente corromperam, que é um Leviatã, aqueles... Inclusive você tem um desenho disso no Pokémon, né? Desse tipo de animal aqui, eu esqueci até o nome. Então você tem aí, ó, principalmente aqui, ó, aqueles papagaios antigos. Não tá mostrando aqui não, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo aqui, ó? Você vê que esses tipos de animais aqui, ó, que você vê aonde? Aonde? Os dinossauros. O que eram os dinossauros? Criação
dos anjos caídos, tá? Uma tentativa aí de hibridização, uma tentativa de corromper o DNA, uma tentativa de alimentar os gigantes, tá? Então os pássaros eram imensos, os animais eram imensos, tá? Para criar uma cadeia alimentar, para tentar alimentar os gigantes, né? Os famosos colossos aí. Então você vê, esses aqui são animais que você vê aí, tá? Jurassic Park, essa história toda aí. Tem muita coisa que você precisa aprender. Animais assim, você pega um mapa antigo, você fica abismado com a quantidade de informação que não existia. Então assim, tem muita coisa. Deixa eu voltar isso aqui para mostrar isso aqui para vocês, tá? Então, Humberto, deixa eu voltar. Qual que é o formato, qual que é o mapa antigo mais preciso sobre a Terra? Qual seria o mapa mais preciso sobre a Terra? Eu, na minha opinião, é claro que eu posso estar errado. Verdadeiro 100%, só o Altíssimo. Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria nisso aqui. Porque eu já fiz um vídeo sobre dilúvio. Nós sabemos que tem 3 vezes mais águas no oceano do que na Terra. Olha que interessante. Debaixo da Terra do que no oceano. Peço perdão por informação. Já fiz um vídeo sobre isso. Eu já mostrei sobre os gigantes, sobre história antiga. Já provei isso aqui no meu canal umas 40 vezes. Só pegar os vídeos antigos aí que você vai ver. Então isso aqui ó, já foi comprovado com dados científicos. Né? Os caras chegaram lá, regiões imensas submergidas, né? Ninguém fala sobre isso. Então assim, qual que é a história aqui? Esse é o mapa antigo. Após o dilúvio, isso aqui tudo virou água, tá? Eu vou ver se eu tenho esse mapa aqui para mostrar para você. Deixa eu pegar aqui o mouse, né? Essa aqui é outra imagem, eu vou voltar nela, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar a imagem aqui para você. É uma imagem mais maluca que a outra, tá? Nós vamos falar sobre todas essas imagens aqui, porque os caras avacalham demais o sistema, tá? Aqui, ó, peço perdão, mas os caras avacalham demais o sistema. Eles inventam cada lorota que a gente tem que vir aqui para corrigir. Então vamos lá, deixa eu voltar isso aqui para cá, tá? Então, corrigindo, nós temos aqui essa terra, né, como era no passado. Após o dilúvio, né, todas essas terras aqui foram submergidas, principalmente onde tinha gigantes, seres alados, né? Era muita coisa que tinha aqui. E aí, após o dilúvio, ficou assim. Esse aqui não é um formato 100% preciso, tá? Inclusive, isso aqui está representando outras coisas. Mas, tirando essas linhas aqui, ignore, por favor. Como é que era o mapa antigo? Nós temos aqui uma barreira de gelo, tá? Chamada Antártida, que ninguém pode passar. Aqui são os limites da Terra. Assim, você não consegue passar porque tem uma cúpula. Existe um domo aqui. Existe um domo aqui, uma cúpula que não dá para passar. Então, o que aconteceu? Tá vendo aqui, ó? Tudo água, ó. Tudo água. Água, 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 água. Olha o tamanho disso aqui, água. Sobre apenas poucos continentes. Então, aqui, ó. Nós temos uma era pré-diluviana, ok? Com muitas terras. Nós temos uma era pós-diluviana, com aquilo que sobrou. Tudo foi submergido, depois foi recuando as águas e só ficou isso aqui, tá bom? Então, de novo, vamos lá para você poder aprender. Nós temos aqui a era pré-diluviana e nós temos aqui simplesmente aí, tá? O formato mais correto da Terra, ok? Ok. Após o dilúvio, né? As águas aqui caíram do domo, saíram do domo, preencheu aqui e esse é o formato. Ok. Agora a questão é o seguinte, vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui é um mapa da Terra, mas não é da Terra completa, tá? Isso aqui é um mapa disso aqui, ó. Tá vendo esse núcleo? Olha o mouse mexendo sozinho, é impressionante, né? Tá vendo esse núcleo aqui, ó? Tá vendo esse núcleo aqui? Então, esse núcleo aqui, ele é descrito, tá? Descrito por aqui, ó, tá bom? Por aqui. Então assim, não liga para esse mouse não, o mouse já criou vida própria, tá? Mas acontece o seguinte, olha só, tá vendo? Então nós temos o Polo Norte, polo magnético, existe uma pedra aqui, assim, bem magnética, tá? Com propriedades de curas. Nós temos aqui essas terras aqui, que eu vou te falar que a pessoa confunde muito isso aqui com a Terra Oca, com a Terra Prometida, porque o cara passa gelo, quando ele passa o gelo, ele chega nessas terras aqui. Então, os antigos eles descreveram o Polo Norte como isso aqui. Agora é difícil você ver um Polo Norte com biodiversidade, né? Sendo que lá é o gelo. Por quê? Porque simplesmente aonde fica, aí é importante eu falar para você. Deixa eu pegar o modelo aqui da Terra, deixa eu ver se eu acerto de primeira aqui. Eu vou errar 500 vezes, não, eu tinha até acertado. Vamos lá, esse aqui é um formato da Terra, tá? Tem um domo, nós temos as estrelas que estão presas no domo,
nós temos várias camadas de domos, ok? Como é que eu sei disso? Livro de Enoque. O livro de Enoque estava presente na Bíblia há mais ou menos 500 anos atrás. Eles removeram com essa história de terra supersônica aí voando pelo eixo do universo, tá bom? Então acontece o seguinte, tem aqui os domos, tem aqui a Terra, as estrelas, e aqui, ó, tá vendo esses canudinhos aqui, esses tubos? Aqui, ó, é onde vem o plasma, ok? Existe o Sol, para te falar a verdade, eu acredito que tanto o Sol quanto a Lua, eles são uma reflexão dentro da Terra. Eu acredito, tá? Eu posso estar errado, que eles não estão dentro da Terra, eles são apenas espelhados aqui por esse tipo de vidro que é o domo, tá? Que é um tipo de gelo, depois eu falo para você. Então, daqui, o nosso Altíssimo, o nosso Criador, ele fica acima dos domos, fica aqui, e nós temos o domos. E daqui vem o poderio do nosso Criador, que é o plasma, e aqui é onde fica o plasma. Essa região aqui, principal, é a região mais quente. Então deixa eu te mostrar. Essa aqui, ó, deixa eu pegar o modelo, é a região mais quente. Essa aqui é a região mais quente, tá? E logo depois nós temos o gelo. Então, região mais quente. Não é gelo aqui, tá? Agora sim tem gelo, mas não era gelo aqui. Então o que aconteceu? Deixa eu pegar a imagem aqui. Nós temos gelo aqui agora, mas no centro que não tem. Então, como é que os caras observaram que aqui tinha uma terra boa e farta? Porque alguns pássaros, quando chegavam o inverno, em vez deles fugirem do gelo e ir para locais mais tropicais, os pássaros voltavam. E muita gente perguntou, pô, peraí, é inverno, para que diacho os pássaros estão voltando para cá? Pois é, porque aqui esse mapa não é bem preciso, mas tem uma terra aqui, que é o Polo Norte, que é uma terra muito farta, com calor, por conta do plasma que vem para cá. Então os pássaros vieram para cá. Inclusive, eu acredito que se tiver algum lugar que Hitler vai esconder, ou se não for na Antártida, vai ser aqui. Tá bom? Então aqui tem essa coisa. Inclusive essa história da Terra Oca, que eu vou falar agora, é justamente essa confusão que gerou aqui. Tá, vamos lá. Humberto, e esse mapa aqui? Tá, vamos lá. Eu não sou o dono da verdade, ok? Ok, Humberto Volts não é o dono da verdade. O certo mesmo é só o Altíssimo. Mas, se eu tivesse que falar para você, esse mapa, entre outros mapas, é uma falácia, é uma mentira, tá bom? Porque não faz sentido. Por que propósito teria dois anéis de gelo aqui? Para que serve o anel de gelo? O anel de gelo da Antártica, ele serve para limitar, tá, um ponto para que a água não escoe. Então a Antártida tem esse anel. Ele derrete no período de verão e depois, pelo inverno, né, por questão da água, ele vai criando, aumentando o seu espaço. Então é um período contínuo, quase que perpétuo. Então a Antártida tem isso aqui para nivelar as águas, para impedir que as águas escoem. Só que, claro, tem um domo, tá bom? Fique tranquilo. Não faz sentido para mim ter um segundo domo, tá? Um segundo domo que ficaria aqui. Por quê? Isso aqui não é como é que eu posso dizer? Um anime de Dragon Ball que cada hora o cara vai transformando em Super Saiyajin 2, 3, 4. Isso aqui não é uma camada de cebola. A palavra correta é essa. Porque não faz sentido. Se perto do núcleo é mais quente, é claro que tem a questão do inverno e do verão, eu vou falar sobre isso. Mas se perto do núcleo é mais quente, não faz sentido ter uma crosta de gelo aqui e depois terras aqui, com verão e inverno, e uma crosta de gelo aqui. Então essa imagem aqui, na minha opinião, eu posso estar errado, claro, todo mundo pode estar errado. Eu acredito que foi na época, foi um pouco depois da Terra convexa. Eu vou te explicar o que é isso. Humberto de acha que essa Terra convexa, tá? Deixa eu ir nela, depois eu volto aqui. Deixa eu arrastar isso aqui pra cá, tá? Deixa eu pegar a Terra convexa aqui e nós vamos arrastar. Inclusive essa imagem aqui eu vou trazer pra cá, porque eu vou falar dela daqui a pouco. Cadê a tão famosa Terra convexa aqui, né? Impressionante como até as imagens mudam de lado quando eu estou apresentando alguma coisa, né? É impressionante, ninguém acredita, né? Mas tá bom, eu vou achar essa imagem da Terra convexa. Até tá por aqui, algum canto a Terra convexa está por aqui. Mas acontece o seguinte, deixa eu te explicar. O que aconteceu, tá? Logo após a tentativa de infiltrar pessoas malignas no movimento Terra plana, acontece o seguinte, na Europa, mais de 30% da população já acredita em Terra plana. No Brasil é só 5%, tá? Isso assim, dados não oficiais, não é com toda a população. É um dado específico de número X de pessoas.
Então o movimento Terra plana cresce muito rápido. Por quê? Porque a verdade não pode ser oculta. Uma hora ela vai ser revelada e as pessoas vai fazer todo o sentido da verdade. Então, não é essa aqui na Terra plana não, tá? Mas então o movimento estava crescendo. E na tentativa de desestimular o movimento crescendo, eles começaram a inventar coisas. Eles começaram a inventar uma coisa chamada Terra convexa. Foi o movimento Brasil que deu errado, justamente porque tinham pessoas infiltradas querendo obter vantagem na informação. Eu tenho que achar essas imagens, é impressionante como as imagens elas somem aqui, né? Mas eu vou achar, tenho fé no Criador, que eu vou achar essa danada da Terra convexa aqui. Eu tinha pegado a foto dela. Ah, glória ao Pai. Então vamos lá. Glória ao Pai. O que é essa Terra convexa? Os caras tinham a filosofia de que a Terra era um asteroide imenso, né? Um bloco de rocha imenso voando no espaço. Eles não desconsideraram o espaço do Big Bang. O espaço do Big Bang é uma ficção, não existe na Terra plana, tá? Isso é uma montagem, ninguém consegue comprovar essa história. E aí eles inventaram que estava lá no espaço do Big Bang um asteroide, né? Uma rocha supersônica voando, e aqui tinha a Terra, e aqui embaixo tinha uma região que estava longe da Terra. E eles alegavam que isso aqui, ó, o Almirante Burns voou por aqui, né? E simplesmente descobriu essa Terra aqui. É como se fosse possível, né, o avião naquela época voar isso aqui, e também como se fosse possível transpassar o domo, né? Já vou falar sobre isso. Inclusive tem operações do exército americano, tentativa de destruir o domo e ninguém conseguiu. Então assim, o que acontece? Isso aqui foi uma falácia, eles inventaram isso aqui para começar a tentativa de desestimular a Terra. Opa! Vamos falar, não é mais a Terra plana, é a Terra convexa. Algumas pessoas caíram no Brasil e depois elas descobriram a verdade. E aí, logo em seguida, um pouco depois, lá nos Estados Unidos, não no Brasil, começaram com essa história de camada de cebola. Inclusive já vi vários e vários formatos aqui. Formato da Terra toda branca, com várias bolinhas que seriam múltiplos continentes, né? Cada hora eles inventam uma coisa. Esse formato aqui foi uma tentativa de novo de corromper a Terra plana, tá? Porque essas terras aqui, ó, elas existiram, de fato, elas existiram. Só que a interpretação é que está errada. Deixa eu pegar a imagem aqui, eu vou até arrastar essa imagem para cá. Eu sou bom com as imagens, vocês já perceberam que eu sou bom com as imagens, né? Então essas terras aqui, ó, de fato, tá? Elas existiram. Só que isso aqui que não existiu, ó, essa camada aqui não existiu. Se você tirar essa camada aqui, você quase que se assemelha ao formato verdadeiro da Terra. Ah, mas essa linha aqui, Humberto. Não, essa linha não tem nada a ver com isso. Isso aqui tem a ver com outra coisa que eu vou te falar. Acontece o seguinte, o Sol, ele faz esse movimento aqui, ó, tá bom? Para poder iluminar aí os continentes, dar calor, os nutrientes para as plantas, né? Para poder ter esse trabalho aí de desenvolvimento da desenvolvimento da natureza. Peço perdão pelas palavras. Então o Sol ele faz esse movimento aqui, ok? Movimento perpétuo. Quando chega o inverno, quando aqui é inverno, por exemplo, aqui no Brasil é inverno, aqui ó, nos Estados Unidos é verão, o Sol ele arrasta para cá. Então o Sol faz esse movimento, ok? Quando é verão no Brasil. Quando é inverno no Brasil, ele fica mais próximo daqui. Aí aqui é verão e aqui é inverno. Quando aqui é verão, quando aqui é inverno, ele afasta. Então o Sol ele fica fazendo esse movimento aqui. Isso aqui é uma representação, no meu entendimento, sobre isso aqui. Se isso aqui fosse o domo, teria uma representação como essa aqui, coisa que aqui não tem, tá bom? Então essa imagem aqui, ela tá um pouco assim, vamos dizer assim, desatualizada, tá bom? E assim, o que eu tenho que falar para vocês? Junto com esse movimento de criar a famosa camada de cebola, com mais um domo aqui, mais uma Antártida aqui, mais uma aqui, e o negócio vai crescendo, com esse movimento, já começou a surgir algumas coisas, né? Isso aqui eu vou falar depois para vocês, tá? Eu acho que não vai dar tempo hoje, não. Mas começou a sistema. Na história hindu antiga, eles falavam que tinha uma tartaruga imensa, do tamanho da Terra, que sobrevoava o espaço, e tinham 4 elefantes segurando a Terra. Então assim, começou a falácia aí, tá? Essa história que de fato ela é antiga, mas não quer dizer que ela é verdadeira, tá? Inclusive, eu não vou nem falar sobre hindu aqui, porque eu nem falar. E aí foi aquelas histórias das bordas, né? Começar a maquiar. Isso aqui é descrito no livro de Enoque, os anjos assoprando os ventos, é que os anjos eles coordenam, tá? A questão dos ventos. Um dia eu tenho que falar sobre isso, não vai dar tempo agora. Isso aqui eu vou falar depois.
E aí começou a história. Não, de repente assim, a Terra pode ser plana, mas é um movimento do alienígena. Alienígena. Então assim, eles começaram a inventar coisas. Não, a Terra pode ser plana, mas é um movimento alienígena, é uma imagem alienígena. E aí eles começaram a zombaria, né? Caiu em descrédito a Terra plana, já colocaram a Terra rosca, né? Tudo para cair em descrédito. É a famosa assassinato de reputações, né? Eles tentam destruir, eles infiltram pessoas lá dentro para poder destruir as reputações. Aí tem a Terra oca, já inventaram uma história que a Terra era casquinha de ovo, né? E aí assim, cada hora você encontra. E os caras têm esse pensamento. E aqui é a famosa Terra, deixa eu mostrar para você. É a Terra oca, né? Chamado Ágata, que é a entrada aqui desse continente que fica aqui dentro. Só que isso aqui é uma mentira, tá? É uma mentira, não tem esse buraco aqui não. Porque a Terra não é uma bola supersônica, a não ser que você queira acreditar no Charles Darwin e na história do Big Bang, e aí é com você. Você paga no final para ver. Isso aqui, essa região aqui, ó, com terra que eles confundiram, que ficava aqui, ó, é essa região aqui, ó, que foi descrita aqui, ó. Cadê a imagem? É essa região aqui, ó, tá bom? Essa região aqui é essa região aqui, ó. Por quê? De repente os pássaros no inverno, em vez de eles voltarem para cá, país tropical, eles continuavam adentrando, né? E aqui tem uma terra que não tem gelo. Então, é uma terra totalmente diferente. E aí passou por esse processo aí, o pessoal começou a inventar história. Deixa eu voltar um pouco aqui. E aí tem a terra, essa história de Ágata, Terra oca, inventaram essa história. Como se aqui fosse verdade, né? A própria NASA admite que eles nem tinham foto da Terra, tá? E aí acontece o seguinte, aí foi as histórias, inclusive Hitler, essa é uma verdadeira história, que Hitler ele fugiu para a Antártida, descobriu uma coisa muito louca, inclusive com os discos voadores. Só que na verdade, o que eu acredito? Hitler, ele descobriu na Antártida, tá? Não é que ele descobriu uma terra prometida, não. Ele pode ter ido tanto para o Polo Norte, onde tinha sim uma terra logo após o gelo, como também Hitler, ele pode ter entrado aqui, ó, transpassado uma parte do gelo. O pessoal acha, deixa eu mostrar isso aqui pra você. O pessoal acha, aí que tá a mentira, porque você tem que descobrir. Deixa eu ver, cadê o formato? O pessoal acha que essa parte aqui de gelo aqui, ó, da Antártida, essa borda aqui, ó, é pequenininha. Meu amigo, isso aqui tem mais de 1000 quilômetros, tá, de espessura. E aqui já foi se relatado que existem vulcões que ficam aqui, ó, nessa borda, vulcões que estão ocultos, né, adormecidos. Pode haver o caso de nessa região aqui, um desses vulcões entrar em erupção e criar uma bolha aqui, ok? E aqui tem uma civilização, ser um local propenso para a civilização aqui. Mas tem um domo aqui, é impossível passar, isso é prescrito nas escrituras sagradas e principalmente no livro de Enoque. Cadê a danada da imagem aqui, tá bom? Então assim, caso você queira acreditar que está na Antártida, é por conta desse tipo de vulcão aí. E eu também acredito que ele está escondido. Assim, ele deve ter passado dessa para pior, né? E aí nós temos o quê? Um formato que, na minha opinião, um dos melhores formatos para a Terra, que é o formato do livro de Enoque, tá? Que descreve a Terra com 7 camadas. Tem pessoas que falam que são 10 camadas, ok? Mas tem essas camadas aqui. Uma camada tem água, outra camada tem aqui eventos sobrenaturais. Eu não quero nem falar o que tem na segunda camada, você tem que ler um livro de Enoque, é assustador. Então assim, são várias camadas até chegar no Criador, tá? Inclusive com a inversão do campo magnético, quebrando essa cúpula aqui, muita coisa que você não faz ideia, que você não acredita que existe, se vem daqui de cima, tá? Então nós temos que tomar cuidado, porque o Criador separou as trevas da luz, tá? Então assim, não duvide que esteja aí nesses domos aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar umas imagens importantes, né? Aí eles inventaram também essa história, tá? Que a Terra está firmada sobre 4 eixos, sim, isso tem nas escrituras, mas não necessariamente tem uma mola pneumática, né, que está rodando no universo. Então assim, existe uma tentativa de destruir, né, a questão da Terra plana. Cada hora eles vão inventar uma coisa. Isso aqui é uma imagem muito famosa, eu acredito que foi numa época próxima de Enoque, que ele descreve a questão do domo aqui, e transpassando o domo tem toda a questão aqui dos anjos comandando aqui, tá? Como funciona tudo, por intermédio do Criador. O Criador manda. E aqui são alguns mapas antigos, né? E aí eu já falei, eu nem vou falar sobre isso, eu fiz um vídeo falando sobre as árvores gigantes, né? Que são essas coisas. Isso aqui era a árvore antiga, foi cortada, tá? Não, isso aí não é natural. Isso também não é natural. Eu não posso falar aqui que já passou de 30 minutos do vídeo. Então eles vão inventar essas histórias para você. Eles vão inventar as histórias para você acreditar numa coisa mais maluca que a outra, tá?
cada hora não. Inclusive que você veio disso aqui, né? Eu não vim disso aqui. Se você quiser acreditar que você veio, você vai lá dar a mão pra esse cara aqui, tá bom? Então deixa eu voltar essa imagem aqui, que é uma das mais importantes. Qual que é a história? Deixa eu voltar. Qual que é a história da Terra plana e o que você precisa entender? Por que eles se incomodam tanto com a Terra plana? Por que eles se incomodam tanto? O pessoal se incomoda tanto com a Terra plana por um único motivo. A Terra plana leva qualquer pessoa ao criacionismo. Porque no momento que você descobre que você não está numa bola supersônica, você se faz a pergunta: peraí, eu não estou na bola supersônica? Então alguém ou alguma coisa criou. Aí a pessoa vai buscar informações e cai aonde? Na Bíblia. Cai aonde? Nas Escrituras Sagradas. E aí a pessoa começa a entender que o Criador criou a Terra em 7 dias mesmo, que teve um Jardim do Éden, que tem todas essas histórias, e a pessoa se converte. Então não é interessante para eles passar sobre a Terra plana. Eles se incomodam com a Terra plana, porque a Terra plana é o início do criacionismo. O cara que estuda isso aqui, ó, se ele tiver cabeça, já em 1 ou 2 semanas já vira cristão. Agora, o que eles querem passar para você? Não, você veio do Big Bang, né? Olha só, o ser humano está evoluindo, né? Antigamente o homem era culto, tocava violino, ia trabalhar para sustentar a família. Não, mas hoje o ser humano está evoluindo. Hoje ele pode ser um transformer. Ele pode sair com aquelas roupas mais malucas do mundo, ficar lá. Eu sou um transminhoca, ele pode botar roupa de minhoca, ficar no quintal fingindo ser uma minhoca. Mas é evolução. Estamos evoluindo, né? Parece que os antepassados eram burros assim, né? Então tem essa história. Eles se incomodam com a Terra plana por causa do Criador. Yahuwah, Sevaot e o filho pródigo, o filho que é o Messias que vem para nos salvar, Yahushua HaMashiach. Qual que é o preceito que eu falo para você? A Terra plana, tá? Se você for estudar, vai ter um monte de informações. Muitas informações são desinformação. Outras informações as pessoas não estudaram a fundo. E muitas informações é até mesmo falta de malícia da pessoa. Às vezes a pessoa acredita num certo mapa especulativo e começa a desconsiderar outros, né? Começa a desconsiderar alguns eventos. Então você vai encontrar um monte de gente, terra plana, terra convexa, porque é a tentativa deles, do governo e da ordem mundial, nova ordem mundial, de disseminar a desinformação. Implantar pessoas para poder falar sobre a desinformação. Pode ser conversa, pode ser rosca, e aí eles vão inventar a história para que você nunca encontre a verdade. Então qual que é a verdade? A Terra plana segue pelo exemplo do livro de Enoque, pega as escrituras do Enoque, o Enoque ele prescreveu um modelo de terra, deixa eu pegar o modelo do Enoque, ele prescreveu um modelo de terra, está aqui, ok? O Enoque prescreveu esse modelo e a Terra no seu formato antigo. Se você pegar isso, você vai estar bem informado sobre a Terra plana. Infelizmente, eles estão censurando isso nas redes sociais, é difícil você encontrar essas informações, mas se eu fosse você, eu começaria a correr atrás, tá? Porque se você não é cristão, quando você começa a estudar isso aqui, ó, é 95% de chance de você tornar cristão. Então assim, eu te aconselho porque a verdade vem à tona, tá bom? Bom, sou Humberto Volts, vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido, tá? Eu não sou dono da verdade, posso estar errado, posso. Ninguém é dono da verdade, somente o Altíssimo. Mas eu espero ter agregado conhecimento na sua vida, tá bom? Vou ficando por aqui. Quem quiser conhecer o meu trabalho, como eu leciono, como eu ensino as pessoas, tem um link aqui na descrição. É importante para você poder absorver conhecimento e sair do sistema. Você não vai querer aí, né, que os governantes comandando um barquinho guiem sua vida, né? Porque os caras não sabem nem falar direito e vão assim, tem que tomar um certo cuidado, tá bom? Bom, vou ficar por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço.